Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consulte-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre filial. Qual é a hora de termos uma filial? Com exceção de quem é microempreendedor individual, que aí no caso teria que sair de MEI, né, microempreendedor individual, para microempresa. E aí a estrutura fiscal é outra, completamente diferente. Mas no caso de microempresas, muitas vezes a gente pensa em abrir uma filial, mesmo do próprio e-commerce, às vezes um outro tipo de e-commerce, né, como se fosse uma filial, que um possa completar o outro. A gente pensa nisso geralmente quando o mercado está demandando muito, o mercado está aquecido. Eu não sei se é uma hora boa da gente pensar nisso logo quando a gente é pego por um aquecimento do mercado. E quando o mercado está aquecido, seja um negócio físico ou no e-commerce, né, na internet, o primeiro problema que a gente tem é com o nosso fornecedor. Muitas vezes o fornecedor não consegue suprir, né, entregar o produto que a gente precisa para a gente poder vender no nosso comércio, para a gente poder prestar o serviço ou mesmo insumo na nossa pequena e microindústria. Então esse é um primeiro problema. O segundo é tentarmos detectar se esse ciclo de aquecimento ele vai ter aí um prazo um pouco mais longo, né? Longo é uma forma de dizer, porque geralmente em 2 anos, às vezes esse ciclo ele completa até 3 anos de uma economia bastante aquecida. E como todos nós sabemos, toda economia ela vive de ciclos. Tem hora que ela aquece, tem hora que ela arrefece, tem hora que ela esfria, né? Tem hora que nós temos aí, às vezes até uma recessão. Enfim, para quem está começando é difícil. A gente não tem um histórico. Portanto, eu sempre coloco, né, sempre pontuo aqui nos meus vídeos a importância de nós termos um histórico. Nesse caso, é um histórico de marketing, dos ciclos de mercado que a gente já passou. Olha, quais foram os períodos em que eu tive um ciclo muito aquecido, né? O mercado esteve muito aquecido. Quais foram os outros em que ele esteve muito ruim, né? E, enfim, a partir daí a gente vai tentando identificar. Não é muito simples isso, principalmente para a microempresa, que tem poucos funcionários, né? Geralmente é o dono ou a dona que está lá. Né? Não vou nem falar do microempreendedor individual, que esse aí ele geralmente faz a coisa sozinho ou sozinha e pode ter no máximo um funcionário. Então é muito difícil, eu sei disso. Mas numa primeira, quando a gente visualiza que o nosso produto, o nosso serviço está sendo muito demandado, então a primeira pergunta que a gente tem que fazer é aquela como eu me referi. Será que isso vai durar muito tempo? Será que isso não é um soluço, entre aspas, do mercado? Então eu tenho que pensar, bom, eu tenho que fazer uma filial, mas será que só uma ampliação do meu negócio físico, no caso, né, ou mesmo do meu e-commerce, uma ampliação do meu local onde eu estoco, do novo contrato que eu faço, por exemplo, com a parte logística, isso tudo já dá, de uma certa forma, para segurar. Mas o primeiro problema que a gente identifica é o fornecedor. Né? O fornecedor ele acaba não nos entregando, porque ele também está no pico de produção. Então, às vezes vale a pena a gente partir para uma ampliação do nosso negócio antes de fazermos uma filial. Aí as perguntas que nós nos fazemos temos espaço? Né? Temos espaço físico para me armazenar as coisas no meu e-commerce? Eu tenho espaço para ampliar a minha produção na minha microindústria, no meu local onde eu produzo? Eu tenho espaço aqui no comércio para melhorar meu atendimento? Aí o atendimento ao cliente, né? O espaço que eu tenho de atendimento ele é satisfatório? Se eu tenho uma prestação de serviço, a mesma coisa. Né? Eu tenho gente suficiente para poder atender a todos e prestar o serviço de forma adequada, prestar o serviço com qualidade? Então são essas perguntas que nós temos que nos fazer primeiro. Temos casos em que essa necessidade de fazermos essa ampliação ou de termos filiais, ela não é dada só pelo aquecimento do mercado, mas eu posso ter visualizado uma oportunidade em um outro bairro ou em uma outra cidade, um outro estado e quero montar uma filial lá. Então essa é uma outra visão. Não é? Eu estou me antecipando, eu estou vendo que o meu negócio está crescendo, não é? O meu comércio está começando a vender muito bem, a minha prestação de serviço, e eu quero abrir uma filial e visualizei oportunidades em outros locais. Não é? Isso é comum, às vezes, numa cidade, né, numa metrópole, numa cidade maior, numa cidade grande, em que você pode
verificar ali a possibilidade de fazer uma filial em um outro bairro, não é? Às vezes, como eu falei também, em uma outra cidade. Isso no e-commerce é a mesma coisa. Muitas vezes a gente pode ter uma ideia de um outro tipo de e-commerce, às vezes complementar de um produto, por exemplo, que complemente o meu produto que eu já estou vendendo muito bem. Então, é preciso que a gente pense, e antes que a gente tenha uma programação, porque se eu estou vivendo, né, um aquecimento do meu mercado, ou visualizei uma outra possibilidade para que eu possa crescer a minha microempresa e ela começar a virar uma média e grande empresa, é claro que nós precisamos de ver a nossa capacidade financeira. Vamos ter que fazer investimentos, né? Eu tenho um vídeo aqui sobre novos investimentos, que eu já falo sobre isso, mas é importante que a gente tenha também que possamos fazer, tenhamos essa ideia, que possamos fazer essa antecipação desses investimentos, sejam para a gente abrir uma filial ou para a gente ampliar o nosso negócio. Se gostou, dê um gostei, né? Isso faz uma diferença grande para o crescimento do nosso canal. Compartilhe e inscreva-se no canal se não for inscrito. Até um próximo vídeo.